boa noite oficialmente falando. Eu acabei de mandar tanto aqui no chat aqui da nossa reunião, como também no grupo do WhatsApp lá, da disciplina Análise, Elaboração e Avaliação de Práticas de Investimentos, o link do material que está para a gente, então, utilizar na aula de hoje, né? Então, meu planejamento é que a gente, então, faça uma leitura e entendimento, a gente faz em conjunto aqui, de um capítulo de um texto, né? Esse capítulo do texto, ele vai trazer para a gente alguma questão relativa à fundamentação de uma das ferramentas que nós vamos utilizar para proceder com a análise dos investimentos, certo? Então, a ferramenta é o Payback e o VPL, ou Valor Presente Líquido dos investimentos, conforme a análise que a gente precisa ou que a gente quer realizar, certo? Então, ou seja, eu já vou logo transmitir aqui, e aí a gente vai conversando, e se vocês tiverem disponibilidade, vamos ver aqui como é que vai estar como é que vai estar a apresentação do texto aqui na tela de vocês, se vai ser possível vocês lerem daí, né? Agora, se ficar muito ruim, eu vou lendo daqui, tentando marcar uma coisa ou outra. Como é que tá aí para a leitura? É possível da sua tela ou não? Ou está muito ruim? Meninos? Tá muito pequeno, professor. Veja se você consegue clicar nos 3 pontinhos e colocar tipo fixar a apresentação. Se você talvez consegue achar isso aí. Aí só se der certo, né? Vamos ver e passar para os outros para todo mundo ter um pouco mais interessante essa parte, entendeu? Conseguirei, pessoal? Ou não? Eu dei 2 cliques e ficou maior. É isso mesmo. Aí você vai caminhando, né, com a tela, vai para cá. Eu também fiz isso aqui no meu celular e tá dando certo dessa forma. Entendeu? Então, ou seja, não sei se vocês vão conseguir ler aí em voz alta para completar a leitura. Se alguém quiser ler e puder ler, só se manifesta, por favor, né? Aí, do contrário, eu mesmo vou tentando fazer aqui a partir do meu. Certo? Bom, tá todo mundo bem? Como é que nós estamos aqui, gente? A gente anda começando essas aulas sempre com muita insensibilidade, não sei como que é. Como estamos, pessoal? Tudo bem? Beleza. Beleza. Então tá bom. Então vamos lá. Espero que vocês estejam muito animados para a gente seguir essa questão aí. Então, olha, o título do capítulo do livro aqui. Esse livro, veja lá, o título dele, né? Tá aqui, eu coloquei a capa. Então, Projetos de Investimento de Capital, Elaboração, Análise, Tomada de Decisão. Nós não vamos ficar tanto assim olhando só teoria, mas é uma teoria que a gente vai, então, observar. Esse autor, eu gostei do texto dele, Acilon Batista de Souza. Depois, mais para frente, a gente tem um artigo dele para a gente ler também no outro momento da disciplina, né, que vai ser um próximo passo depois que a gente fizer essa questão mais prática aí dessa questão. Então, conforme a colega aí falou para a gente, eu dei os 2 cliques, aí eu vou mexer na tela do celular e aí vou me orientando aí, né, dessa questão. Que eu vou usar a canetinha para marcar alguma coisa aqui ou outra, para facilitar o nosso estudo. Então, veja bem, alguém gostaria de fazer a leitura aí? Se quiser, só faz uma manifestação e levanta a mão, alguma coisa assim, certo? E já pergunto agora, alguém gostaria de ler o parágrafo para a gente ir comentando? Eu, professor. Tá bom, Olazino. E depois, aí vamos lá. O primeiro parágrafo, a leitura do Olazino, a gente retoma alguma coisa, depois o segundo parágrafo, o Nélio faz a leitura para a gente. Vai lá, Pode Olazino. começar, professor? Por favor. O processo de análise de projeto de investimento de capital ocorre professor, não está dando para ver o cantinho. Individualmente. Individualmente, com o objetivo de tomada de decisão e classificação dos projetos sob o aspecto aceitar e rejeitar. Após essa fase, os projetos classificados serão inseridos no contexto geral das finanças corporativas da empresa. Serão agregados ao orçamento geral da empresa ou do grupo de empresas. Certo.
Então, o ponto central que a gente precisa verificar aqui é que vai acontecer o projeto, após elaborado, uma análise. Essa análise, ela é, então, investigativa, certo? E cada projeto tem que ser observado, como o Lazinho acabou de ler, individualmente. Como que seria essa questão, gente? Seria como se, por acaso, você tivesse aí uma empresa que tem várias linhas de produção, e, às vezes, você vai, então... Bom, quando a gente pensa em uma pequena, média empresa, a gente tem ali qualquer coisa que a gente vai fazer vai impactar toda a empresa, né? Vai impactar a questão do espaço, então não tem espaços detalhados, determinados, porque é tudo uma coisa só, é um espaço só, um estoque só, tudo assim bem ali, bem doméstico, vamos assim dizer. Quando a gente observa uma questão dessa aqui, vamos pensar numa empresa um pouquinho maior, né? Em que eu tenho lá determinado tipo de linha de produção, e aí eu vou fazer um projeto para aquela linha de produção. Aí vai determinar uma máquina específica para aquela linha de produção, vai determinar um espaço específico, vai determinar uma mão de obra específica e qualificada. Então, uma série de elementos que, às vezes, a empresa, né? A empresa ela tem várias atividades ali dentro, né? E essas várias atividades, elas podem ter aportado projetos de investimentos diferenciados, entendeu? Então, não sei se fica claro assim para vocês, dessa forma que a gente tenta explicar aqui. Por isso, essa ideia de que essa análise é individual, né? E também a questão do processo decisório, né? Processo decisório para se fazer a classificação dos projetos. Depois de analisados os projetos, depois de verificado aí o prazo do payback, verificado aí o prazo do retorno de capital, verificado aí os ganhos acumulados desse capital, verificado os elementos todos que você estabelece como critério de análise do projeto, você, no final das contas, vai dizer esse projeto vai ser aceito ou esse projeto vai ser rejeitado, né? Aí, após essa fase de aceitar ou rejeitar o projeto, que é feita, sobretudo, a análise ali do que o projeto de fato apresenta, né? Só aquilo que o projeto mostra por ele próprio, aí você vai, então, verificar qual que vai ser, por acaso, entre os aceitos, né? Qual que vai ser, por acaso, executado primeiro, ou qual que vai precisar ali de alguma adaptação para que, de fato, ele se incorpore no contexto financeiro daquela empresa, entendeu? Então, ou seja, isso aí é todo um procedimento que vai ser realizado dentro do processo decisório do administrador da empresa, e para que ele faça realmente essa análise, ele tem que dar conta, né? Ele tem que compreender, tem que conseguir verificar dentro do projeto os elementos que ele está buscando, os elementos que ele está considerando que são relevantes para o funcionamento daquela empresa, né, e o incremento que o capital pode trazer para ele, certo? Então, agora, o que acontece? Nós precisamos... Certo, gente? Está tudo bem? Manifeste, por favor, dá um ok, um joinha, balança a cabeça, assim, tipo, ou fecha a cara para mim, alguma coisa nesse sentido, que aí a gente vai percebendo se teria que... Obrigado pelo carinha feliz. Então, a gente vai sabendo se a gente continua ou se a gente tem que retomar alguma coisa, entendeu? Então, desse parágrafo, tá tranquilo ou eu estou gastando demais o que não precisa? O que vocês me falam? Eu estou pedindo assim esse tempo todo, meio que eu ainda estou em processo de conhecer vocês. Eu não estou vendo vocês, né? Então, nesse sentido, eu preciso de ter esse feedback aí. Mas eu vou entender que o não falar nada significa que está tudo bem, né? E quando por acaso não estiver bem, vocês falem alguma coisa, fiquem à vontade, certo? Então, conforme o combinado, o Nélio, faça favor de ler o segundo parágrafo para a gente, por favor. No decorrer deste livro, apresenta-se o valor presente líquido, VPL, como uma das técnicas utilizadas na análise de projeto de investimento de capital. De forma simplista, ao calcular o VPL do projeto, verifica-se a relação custo-benefício, em outras palavras, estima-se o valor do projeto mediante o cálculo de quantos valeriam seus frutos de caixa futuros, caso se apresentasse esse fluxo individualmente aos investidores para negociação nos mercados de capitais.
Certo. Então, vamos retomando aqui. O que acontece? Nós vamos... agora eu queria que você me respondesse de verdade, gente. Valor presente líquido. É um elemento que você já tem como... Eu perguntei no primeiro dia de aula e lembro da resposta de vocês. Eu quero perguntar de novo, né? De lá para cá pode ter tido algum amadurecimento, alguma atualização. Se eu só pedir assim, ó, o exercício aqui é fazer o valor, calcular o valor presente líquido dessa operação. É um elemento que vocês já sabem fazer sozinhos, ou vocês precisariam que a gente fizesse com mais cuidado e mais cautela? Aí, Caio, eu aprendi a fazer com a Milene, mas parece que os outros alunos, colegas aí, não teve a mesma aula com ela, teve com outro professor. Certo. Oi? O VPL. Gente, outras pessoas, por favor, se manifestem. Professor, eu não lembro de ter visto isso, não. Certo. Nós vamos tentar fazer aqui, eu vou mostrar tanto o cálculo manual, né, o cálculo da gente usar a calculadorinha e tal, né, mas tentar mostrar pelo próprio Excel, né. O Excel, ele é muito mais prático, né, porque o Excel a gente não tem que fazer nada, só tem que alimentar os dados e colocar lá. Então, nós vamos fazer, faz parte aqui do planejamento, a gente fazer dos dois jeitos, né. Então, o VPL é uma ferramenta para esse investimento, né. Então, o que acontece? Eu tenho um plano de contas aí, né? Deixa eu mostrar aqui já no exemplo aqui. Olha só, eu tenho esse fluxo de caixa aí, né? Então, veja bem, lá está escrito que... Nós vamos responder isso aqui daqui a pouquinho, tá? A empresa United E-Corp, S.A., planeja investir numa nova operação no Brasil, a quantia inicial de $100 mil, né? E espera obter o payback em 3 anos. Baseado no fluxo de caixa a seguir, pede-se para calcular o payback e indicar se o projeto é viável ou não. Então, veja bem, aqui nesse exercício, né, já está claro que tem uma meta, né, e tem um valor inicial investido. Esse valor inicial investido, ele vai entrar aqui, olha, no ano 0, certo? E ele vai entrar aqui negativo, né? Menos 100 mil. Por que ele vai entrar aqui negativo? Porque é o valor investido e foi na data 0. E aí, as operações dessa empresa, né? Então, está dizendo para a gente que vai ter um retorno no primeiro ano, um retorno de 60 mil. No segundo ano, vai ter um retorno de 25 mil. No terceiro ano, um retorno de 25 mil. E no quarto ano, um retorno de 12 mil. Certo? Então, no caso aqui, o final das contas aqui, eu vou ter um saldo lá no final do quarto ano, né? Então, nós teremos 60 com 50, 110, 122 mil. Então, de uma forma bem ligeira, né? A gente diria, então, quer dizer que o lucro dessa operação foi 22 mil, né? Foi 22 mil. Então, sim, você vai ter um saldo aí, no análise sem contar o tempo, sem contar a taxa de juros, sem contar nada dessas questões, sim, você vai ter lá 22 mil. Mas o que vale esse 12 mil lá no final do quarto ano, hoje? Né? Aí, para a gente chegar nesse ponto, a gente vai estipular uma taxa mínima de atratividade. Né? Então, ou seja, cada exercício vai, então, nos dizer qual que é a taxa, mas quando não tem taxa, a gente aplica uma taxa de 10%, né? De 10% ao ano. E a gente joga essa taxa de 10%, mas conforme for o exercício, ele vai pedir 20, vai pedir 15, 12, 18, tanto faz, né? Ou menos que 10 também, né? A gente aplica essa taxa e a gente traz esse valor de 12 mil aqui para o tempo presente. Traz os 25 mil aqui para o tempo presente, o outro 25 mil do ano 2 para o tempo presente e os 60 mil aqui para o tempo presente. E aí é um critério de análise que é o VPL. E o outro critério é o payback, entendeu? Então, ou seja, no primeiro ano vai retornar aqui para ele 60 mil. Então, do valor investido, falta retornar 40 mil. No segundo ano, vai retornar 25 mil. Dos 40 que faltava, ficaram 15 mil. No terceiro ano, vai retornar os 25 mil, ou seja, vai passar dos 100 mil
que ele está perguntando, que ele está exigindo que retorne. Aí, no exercício do payback, a gente tem que perceber, um ano já foi, 2 anos já foram. Então, agora eu preciso saber quantos dias ou quantos meses do ano 3 vão ser necessários para retornar o cashback, né? O payback aqui do 100 mil investido. Agora, de novo, eu vou voltar a perguntar para os senhores e as senhoras e as senhoritas, né? Esse tipo de exercício é um exercício tranquilo ou a gente tem que fazê-lo com mais cuidado, tipo ensinando vocês a fazer? Só fala uma coisa ou outra para mim, por favor, gente. Menos? Não, professor, tá tranquilo. Não, eu quero saber assim, você já sabe fazer um exercício desse ou precisa a gente incluir na nossa aqui e ensinar vocês a fazer isso? Professor, eu vou ser sincero para o senhor. Eu não lembro de ter visto isso em sala de aula. Eu vi por causa que eu comprei um curso para mim fazer a prova do exame para contador. Aí lá eles ensinavam. Mas nas nossas disciplinas eu nunca vi isso, professor. Certo. A Então, não ser que tenha passado e eu não estou me lembrando. Isso pode ter acontecido, é normal, a gente passa por isso. Mas assim, eu estou perguntando para todos vocês e eu quero que seja sincero mesmo, no sentido assim, de que a gente está aqui para aprender, né? Não é para simplesmente cumprir com tabela, nem nada, é simplesmente para, de fato, isso se tornar uma ferramenta de uso dos senhores, né, nesse processo. Mas eu preciso saber, né, preciso que você seja sincero mesmo, igual você acabou de dizer, para dizer, olha, eu não sei fazer isso, ou eu não lembro como é que faz isso. E a gente, nesse sentido, a gente tenta fazer aqui para a gente, então, ter sucesso nesse processo, certo? E os demais, por favor, se manifestem nesse sentido para que a gente possa, então, tentar fazer aí, esse trabalho de forma que seja satisfatório para todos nós, ok? Então, eu já falei para vocês como é que é um tipo de exercício que nós vamos fazer. Hoje, nessa aula, eu acho que a gente já vai fazer esse aqui, né, usando o Excel e tal, e depois a gente vai gastar alguns dias, né, algumas atividades aí, para a gente treinar um pouco melhor nesse tipo de cálculo, né? Mas veja, não é só o cálculo pelo cálculo, tá? É o cálculo para que esse cálculo seja suficiente, assim, seja um dos elementos possíveis para você dizer se você aceita ou rejeita aquele projeto de investimento, certo? Que também é um elemento que eu já disse para vocês. Uma coisa é você aceitar um projeto de investimento porque você vai investir, né? E outra coisa é você, e que também está no mesmo hall aí, né? É você elaborar um projeto de investimento porque você precisa captar recurso. Então, outra pessoa vai ler o seu projeto e vai dizer, eu vou investir aqui nesse projeto aqui do Olazino aqui, porque ele garante para mim uma série de elementos que eu estou buscando no projeto de investimento e também no projeto dele está claro, está colocando os pontos de fato necessários que eu preciso entender dessa operação que vai assim ocorrer, certo? Então, é nessa perspectiva aí que a gente vai, então, treinar, estudar um pouco sobre esse calcular o VPL, né? Então, veja, bom, está até escrito uma questão aqui, ó. De uma forma simplista, ao calcular o VPL de um projeto, verifica-se a relação custo-benefício. Então, assim, só está definindo para a gente que, olha, se você, pouco, por baixo, você consegue verificar num projeto de investimento, ao analisar por via do VPL, você pode aí verificar o custo-benefício daquele investimento, certo? Eu não sei se vocês... Eu dei a dica para vocês naquela aula passada. Vamos interromper aqui só um pouquinho para a gente dar uma olhada naquele... Vamos ver se eu consigo abrir por esse link aqui. No episódio do Shark Tank Brasil, certo? Que aí, veja bem, é o que a disciplina nossa quer oferecer. Uma condição do sujeito, então, ele vai mostrar a operação dele e ele está buscando investimento, né? Buscando investidores. Aí vocês vão vendo aqui como que o sujeito pode ser depenado numa hora dessa, entendeu? O sujeito que ele conhece o procedimento dele, ele conhece os clientes dele, ele conhece tudo aquilo ali. Mas o investidor, ele não está nem, ele quer saber se eu vou pôr dinheiro aqui, se esse dinheiro vai me retornar, né, com sucesso. Então, aí, você saber das questões relativas à sua operação e saber comunicá-las é o ponto central dessa disciplina e dessa atividade aqui.
Então, vamos ver se vai abrir aqui. Eu não estou muito seguro que vai. Ó, vai abrir. Beleza. Então, deixa eu só colocar aqui o som para vocês. Se o Fabiano não balançar nesse pitch, os tubarões poderão ajudá-lo a alinhar o seu empreendimento e dar um gás no seu negócio. Olá, tubarões. Eu sou o Fabiano, tenho 41 anos, moro na cidade de Iporá, estado de Goiás. Sou diretor da empresa Pickup Comfort. Vocês sabiam que apenas 13% das rodovias brasileiras são pavimentadas e asfaltadas? E desses 13%, mais da metade estão em péssimas condições de uso? Por isso estou hoje aqui em busca de R$2 milhões por 20% de participação. Nós desenvolvemos o Pickup Comfort. É um produto, é um kit para ser instalado em picapes que foram projetadas para carregar peso e andar em pavimentos irregulares. É um sistema de absorção de impactos e irregularidades, mantendo as mesmas características de fábrica: altura, capacidade de carga. Então, tubarões, vamos levar o conforto para o Brasil afora? Antes de começar as perguntas, eu vou demonstrar. Eu fiz um protótipo aqui de um feixe de mola de uma caminhonete, onde aquela é o modelo original e esse daqui é o nosso produto. Podem ver que o produto tem uma articulação a mais. Isso prolonga o curso do feixe de mola, transmitindo menos vibração para o chassi, consequentemente mais conforto. Se alguém quiser ver de perto, não sei se está dando para ver direitinho. Aqui está sem, aqui está com. Isso. Essa peça aqui chama jumelo, tá? Ela dá articulação. E esse aqui é para substituir, que ele dá mais curso no feixe de mola. Essa peça substitui essa peça aqui. Isso Aqui vem de original de fábrica. Original de fábrica, tá? Explica pra gente por que isso não vem numa linha de fabricação já direta e onde foi que você foi buscar essa inspiração para criar essa competição para a indústria? A inspiração vem daquela peça aqui, ó. Isso aqui o jumelo. vai na suspensão de moto. Vai na balança da moto. Então eu simplesmente fiz uma adaptação para colocar no feixe de mola. Você patenteou isso? Patentei. Patentei aqui no Brasil, pedido de patente e o PCT também. Quanto em porcentagem melhora o conforto para o usuário? Eu tenho um laudo que melhora em até 51% em alta vibração. O impacto, né? Isso. Quanto pior o pavimento, pior a vibração, mais você vai sentir melhor. No asfalto piora quanto? Nada. Nada. Quanto tempo você está no mercado? Desde 2017, mais ou menos junho. 2017, 18, 19. Fala 18 pra gente como é que foi. 2018. Faturamos R$1 milhão. Tá. 2019, no primeiro quadrimestre, 700 mil. Fala um pouco. Se vocês percebem até aqui, né? Então, isso é um programa televisivo, etc., mas esse negócio é sério, né? Esse negócio, de fato, está tendo feito os cálculos aí, esses valores, esses números são reais, né? Não sei se vocês já viram esse episódio aí. E é interessante essa questão do sujeito ser de Iporá, né? A fábrica dele, na verdade, eu achei Goiânia, se eu não me engano. Então, isso aqui foi bem no início do 2019, né? Então, ou melhor, foi quase no final de 2020, 2019. Isso. E ele já tinha esses números aí já calculados, né? Veja lá, ele está com prazo de investimento, né? Poderia ser uma coisa, poderia ser uma galinha de ovos de ouro, né? Mas você viu lá como que ficam os investidores? Eles ficam, sabe, com o pé atrás. Se o projeto não for de fato tão atrativo, então ele não vai colocar o dinheiro dele de qualquer modo aí. Pessoal, algum comentário do que a gente já viu até aqui, nesse vídeo aí, nessa historinha aqui? O que vocês estão achando disso aqui, gente?
É um vídeo interessante. Ele tá mostrando que o cara tá fazendo, tá tentando ganhar eles com o projeto de investimento dele, né? Ele quer Uhum. ganhar um investidor. Você viu lá o valor inicial, né? Aí Que ele tá oferecendo. ele tá provando que o produto dele funciona e também mostrando que está dentro do orçamento, que a margem de lucro pode ser bastante viável É o rentável, né? investidor. Isso, É rentável. rentável, retorna o valor que foi investido aí. E agora, eu queria que você continuasse assim, prestando atenção. Agora, as ponderações que os investidores estão fazendo, né? Eles não estão fazendo perguntas, mas aí a ideia, quase sempre a ideia é destruir, né? Destruir o projeto do sujeito, no sentido de que, olha, seu projeto não vale aquilo que você acha que ele está valendo, né? Então vamos vendo aqui os argumentos e os fatos, né? Aquilo que ele vai, por acaso, já teve uma dica aí, falou, mas por que será que esse negócio já não vem na fábrica? Por que a concessionária, ou a fábrica de automóveis, no caso, já não colocou essa questão aí, né? Aí ele vai fazer a resposta dele aqui, vamos observando aí como que isso está se processando. Da sua estrutura, como é que você tem Eu hoje? tenho um galpão em Goiânia de 450 metros quadrados, onde eu fabrico os pinos. E tem uma estrutura em Porá que faz a montagem e o despacho. Como é que é? Você faz o que na tua fábrica? O pino. Só o pino? Só o pino. Tá. O resto é corte de chapa, eu faço em São Paulo, pintura Goiânia. Então, assim, 50% do meu custo eu terceirizo para fazer. E qual é o custo dessa estrutura sua? Custo fixo? R$25 mil por mês, já incluindo fundo de garantia, 13º, né? Todos os encargos. O seu Prolabore está aí dentro também? Tá. Tá bom, qual é o custo para preço de venda? Preço de venda médio, R$366. Um ou o par já? O par. Tá. 360. Para uma picape. Quanto é que você deixa de resultado por mês? 30%. 30%? 30%. Margem líquida. É margem líquida, 30%. O que você vai fazer com 2 milhões? Conta eu pra quero gente. investir em maquinário para eu cortar a chapa, para eu pintar, né? Para a empresa, vamos dizer assim. E fluxo de caixa. Se você verticalizar, trazer para dentro da conta, você acha que você aumentou a rentabilidade? Fácil em 10%. Teu problema, eu não vejo que seja máquina. Hoje tem um parque industrial no Brasil gigante, com ociosidade para fazer isso. Para que comprar equipamento? Hoje você tem procura mais para carro novo, quem acabou de comprar, ou carro mais antigo? É mais novo. Mas a indústria, ela não pode, por exemplo, tirar a garantia da suspensão do automóvel? De mais de 5 mil kits que eu vendi, até hoje não tive notícia de ninguém perdeu a garantia. Quem valida a garantia é a fábrica. Você já teve algum engenheiro mecânico validando ou assinando esse projeto? Não. Você não acha Mas que isso você aí já pode ser um pensou? ponto? Já pensou Pode, nisso? Ou não? Pode. Eu não tenho acesso a isso. Eu, por não ter como contribuir com você, cara. Como que eu poderia ajudar? Eu tô fora. Só para complementar o que você disse, hoje as 10 concessionárias que revendem, não foi contato meu. Foram clientes que foram instalar, clientes que informaram que funciona, você está entendendo? Mas, Fabiano, quando você está no começo com volume de peça que para o mercado é pequeno, Sim. Tudo bem. Mas a hora que você começa a ser relevante para a indústria, ou eles te trazem para o jogo, ou eles te dão um tapa e tiram do jogo. Eu tô tentando aqui, cara, o seu negócio é muito bom. Agora, a sua proposta não foi das melhores, porque se você continuar vendendo 3 milhões por ano, nós vamos levar aqui para retornar o nosso investimento mais de 10 anos. Agora, você acha que 2020 você vai vender quanto? 9 milhões. Você garante esse faturamento de 2020? Garanto. Então, veja que ele não sabia que teria pandemia, né? Como ninguém de nós sabia que teria pandemia. Veja como que é a situação, né, do perigo e dos elementos que você tem que considerar na hora de você elaborar seu plano de investimento e na hora de você, então, considerar as questões aí. Não, eu garanto que eu vou ter faturamento de 20 milhões. Né? Então, pensa,
Aí, nas atividades de 2020 desse sujeito, que foi o ano passado, né? Ele, então, com a fábrica sendo decretada de fechar, né? Funcionário não podendo trabalhar por conta da própria situação da Covid, do distanciamento social e outras coisas mais, né? Só para acrescentar essas situações que precisam ser consideradas também, né? Não como sentido de prevista, porque ninguém prevê futuro, mas no sentido de considerar que pode dar errado a situação. E no caso de dar errado, quais seriam as saídas, né? As saídas possíveis aí. Agora, Fabiano, de onde você viu essa ideia, assim? Você já trabalhava com mecânica? Meu pai comprou uma caminhonete que ela era mais dura do que a anterior. Ele falou, eu vou vender. E eu tava à toa e comecei a mexer. Não sou engenheiro, mas eu não tenho vergonha de perguntar. Eu já sei a resposta, mas vou perguntar. Seu pai tá com a picape até hoje, claro? Tá. Eu tinha uma van, e essa van era muito dura. Aí eu coloquei uma suspensão de ônibus nessa van. Você quer fazer junto? Quer fazer junto? Vamos, faço junto. Vamos fazer junto. É nos ar? 50. Essa suspensão de ônibus é ar? Ah, vai começar a ficar muito técnico pra mim. Se for uma suspensão a ar, ela é muito cara. Como você percebeu, eu não entendo nada disso, né? Eu acho assim, eu acho o teu negócio super bom, que a margem que você tá deixando é ótima. Pelo jeito você tem demanda e tal. Eu acho que você não precisaria de sócio nenhum pra fazer isso. Uhum. Por esse motivo eu tô fora. Ô Fabiano, eu vou te fazer uma proposta aqui conjunta com o João, tá? Nós pagamos os 2 milhões, né? Mas para que nós entremos juntos, nós precisamos de 50% da sua empresa, tá? Com duas condições. Se você não faturar 9 milhões em 2020, eu quero um ajuste de participação. E o segundo ponto, a validação junto a um engenheiro mecânico. Então, se vocês percebem, a proposta foi feita, né? E no caso, olha, o investidor vai colocar 2 milhões nessa empresa aí, mas ele vai ser dono de 50% da empresa, né? Da operação daquela empresa. E aí, e condições, né? Olha, se você não faturou os 9 milhões que você está prometendo, vai ter um ajuste. E esse ajuste pode ser retorno capital, pode ser maior participação ainda na operação, né? E também a questão da validação. Se por acaso um engenheiro disser, não, esse produto não dá para ter uma responsabilidade técnica sobre ele. Pronto, acabou o investimento, não tem 2 milhões e você vai ficar sozinho aí nessa sua operação. Percebe? Então, é interessante, assim, eu pelo menos eu sou fascinado nesse tipo de coisa, porque esses projetos são feitos o tempo todo, em menor abrangência ou maior abrangência, e o tempo todo, por exemplo, quando você vai lá no banco e pede para analisar seu crédito com cartão de crédito, né? E aí, nesse sentido, eles estão fazendo tudo quanto é cálculo, analisam a sua atividade financeira, analisam quanto que você sobra de saldo no banco, que eles têm esses dados todos, né? E esses dados todos são calculados minuciosamente para dizer, não, eu vou confiar nesse cliente aqui e vou dar um limite bom para ele, vou dar um limite de R$200, né? Aí, na medida que ele vai, então, utilizando esse cartão e vai sempre usando esse limite, pagando na data certa, vão aumentando para ele uns R$50 aí a cada 2, 3 meses, até que ele vai ter um limite conforme ele tem demonstra o seu histórico, né? Mas isso aí a gente já está careca de saber. Vamos só terminar de ver aqui, para a gente, então, dar prosseguimento no texto. Eu não acho que você precisa de sócio, tá? Eu acho que com o dinheiro que você entra em caixa, você poderia partir por uma outra linha, e por isso eu tô fora. Eu só queria fazer uma observação, realmente você não precisa de sócio. Se você não quiser dar a mesma velocidade que pode ser dado entrando o sócio. Então, eu vou te repetir a proposta, ou você já entendeu? 2 milhões por 50%. Isso. Entregando 9 milhões em 2020. Com a nossa ajuda, né? Claro que não estamos te entregando que você faça. Nós vamos te ajudar a executar esse faturamento, claro. Esse ajudar a executar esse faturamento, né, com certeza, porque são pessoas que são do ramo, os investidores. Apesar de essas duas meninas que aparecem aí, elas são investidoras anjo, né? São aquelas que não colocam a mão no negócio, são aquelas que não participam da operação. Elas simplesmente apresentam, ficam o dinheiro
e então espera o retorno. Já esses outros dois que estão falando aí, eles vão participar. Participar que jeito? Participar na questão de publicidade, participar na questão de fazer os trâmites aí de apresentação do produto nas empresas revendedoras, né? Uma série de questões assim que eles vão usar das influências deles, inclusive as outras empresas que eles já têm, e essas empresas podem, então, estar garantindo essa visibilidade desse produto, bem como a execução desse negócio. Tendo em vista aquilo que eu estou almejando, já que vocês já colocaram o faturamento de 9 milhões em 2020... Não, você que deu, né? Não, é a previsão, mas vocês colocaram como condição, Tá certo. né? Para fazer o investimento ajustado, né? Eu faço a contraproposta para vocês dos 50% por 4 milhões. Quando a gente aumenta a participação, é uma forma de dizer para você que você pediu muito dinheiro pela geração de caixa que você está trazendo. Olha aí, outra sacada, né? Pensa vocês fazendo um projeto de investimento aí para atrair investidores, né? Aí é uma dica que esse administrador está fazendo, está falando, né, no sentido, olha, às vezes você tem alguns projetos muito audaciosos, né? Projetos que não se pagam, mas dá para se confiar. Talvez eu não vou ganhar uma margem em cima disso aí, mas eu vou ganhar ali a participação nesse negócio, eu vou ganhar uma entrada nesse segmento do negócio. Então, ou seja, aquela questão de observar lá no texto que eu estava vendo lá, dos custos e benefícios, né? Porque esses investidores, e a gente, quando vai buscar investimento, a gente não vai perder. Quando a gente não ganha nada, a gente já está perdendo, vamos assim dizer. Mas, assim, o não ganhar nada significa uma participação, uma atividade, né? Que outros ganhos podem vir atrelado a essa operação, atrelada a esse negócio, certo? Então, só finalizando de fato mesmo aqui, para a gente voltar para o texto. Entendeu? Então, eu acho que, enfim, eu mantenho a nossa proposta. A única flexibilização que a gente consegue colocar aqui eu aceito que seja 10% a menos dos 9 milhões. Então, até 8 milhões, ok, não vamos discutir. Agora, não pode ser falado uma projeção de 9 e entregar 6. Então, assim, aceitamos que seja até 8, sem falar em ajuste de participação, pelos 2 milhões. Mas não dá para a gente ceder em nada. Ou você entra junto no risco, ou então a gente vai dizer que está fora. Quer pensar um pouco? Negócio fechado. Olá, parabéns, meu. Rápido, Parabéns. não pelo consultor, não, hein? Obrigado. Vamos juntos. Até logo, obrigado. Parabéns, Opa. Fabiano. Eu tô... Legal. Vocês têm uma empresa de amortecedor, é isso? Não. O que é isso? Então, enfim, alguém gostaria de comentar o que nós acabamos de ver aqui? Algo que seria nessa linha, que essa disciplina pode contribuir na formação de vocês? Algum ponto que vocês gostariam de perguntar ou de comentar, acrescentando alguma coisa a mais? Então vamos lá, vamos prosseguir então com a leitura daquele texto. Tem algum outro leitor que poderia ler para a gente aí? Eu leio, professor. Então nós estamos no terceiro parágrafo, por favor. Aí. Dessa forma, calcule-se o VLP mediante atualizações do fluxo de caixa futuros, descontando aos custos de oportunidade do capital investido, ou seja, com a taxa de retorno esperada para investimentos com grau de risco similar ao risco do projeto em análise, em uma visão macroeconômica, considerando-se mercado perfeito, todos os ativos com risco semelhante, em tese, oferecem a mesma taxa de retorno esperada. essa é uma coisa muito, assim, muito direta, né, para se perceber, porque que trazer o VPL, né, trazer o valor lá do retorno que está lá na data futura, trazer aqui para a data presente,
É simplesmente observar. Eu vou aplicar essa taxa eu ganharia fácil em qualquer outra operação. Então, ou seja, a taxa mínima de atratividade que eu preciso ter garantido com esse investimento. E aí, com isso, eu vou analisando, né? Eu vou garantindo aí essa situação na visão do projeto mesmo. Cada ano haverá aí depois tipo, a análise do projeto, né? Aí você vai verificando o resultado, que é a questão do consolidado. Eu tenho um fluxo de caixa projetado e eu tenho um fluxo de caixa consolidado, né? E aí, a cada ano, então, vai se verificando quais foram os ganhos ou que não foi ganho dentro daquele projeto, entendeu? Então, o dinheiro vai estar parado, o dinheiro vai estar investido, né? E se eu tivesse esse dinheiro e tivesse outras oportunidades de investimento desse dinheiro, outras operações para fazer com esse dinheiro. Então, ou seja, quando você calcula o VPL, o valor presente líquido, é justamente para te dar a perspectiva do o quanto esse dinheiro vale no tempo, né? E se esse dinheiro, no tempo, sendo atualizado, ele está garantindo para você essa taxa de elevação do capital, né? Que, na verdade, não é lucro, viu, gente? Não é juro. Não é juro no sentido de simplesmente da operação ali, mas é o custo do capital no tempo. A palavra certa seria essa. Quanto custa eu pegar... Se eu te der R$10 agora para você me devolver daqui a 5 anos, né? Então, a questão é, quanto vai valer esses R$10 lá daqui a 5 anos e quanto te custa ficar com esses R$10 durante esse tempo todo, né? Porque é a questão que eu tenho que valorizar o dinheiro que eu tenho, que eu te pego agora, né? Então, quanto que ele vai valer no tempo? Quanto vai ser essa atualização desse dinheiro dentro do tempo? Ok? Então, o último parágrafo dessa página vai passar para a próxima também. Alguém se habilita a ler para a gente? Olha só. Entretanto, a mensuração do risco de um projeto de investimento ou de uma empresa não é tarefa simples, né? Cálculo do risco. Tanto é que a variável risco somente foi integrada aos modelos de finanças corporativas mediante o trabalho de Markowitz, em 1959, a publicação do texto dele. Os estudos realizados por esse autor pressupõem que o risco de um projeto de investimento individual é mensurado em função à sua dispersão. Estatisticamente, a dispersão será medida pela variância, que, por sua vez, representa a distância a que os pontos estão de sua média. Dessa forma, quanto maior a dispersão, maior será a variância. Isso é um elemento que a gente vai observar um pouco adiante, né, na disciplina, que aí faz o cálculo, né? Faz o gráfico, o cálculo e apresenta na forma do gráfico essa questão da dispersão, bem como a média da produtividade, o capital investido então, produtividade e capital investido, né? Para obter aquela produtividade. E a gente verifica isso daqui mais um pouco, né? Então, gente, nós temos 10 minutos aqui. Eu queria dedicar esses 10 minutos para a gente, então, tentar resolver essa questão que está posta aí, né? Alguém de vocês já conseguiu perceber aí para a gente resolver essa questão? Então, nós temos aqui, eu vou abrir o Excel para a gente colocar lá no Excel essa situação aí que você vai, então, nós vamos fazer, certo? Já decoraram aí os valores, por acaso? Só para a gente vai agora aqui, ó, copiar o fluxo de caixa, né? Se você tem o caderno aí, se você vai anotando, então nós vamos fazer o que nós temos de colocar de informações aqui para a gente fazer nosso fluxo de caixa, certo? Então eu tenho aqui ó, o ano, vou colocar a primeira célula, ano,
Eu tenho o ano 0, que é o valor inicial, ano 1, 2, 3, eu acho que tem 4 lá, deixa eu confirmar. Até o 4. Então, o que aconteceu? Aí eu tenho aqui o fluxo de caixa, fluxo de caixa. Aí, no ano 1, no ano 0, eu vou colocar negativo 100 mil, que é o valor que foi investido. No ano 1, o retorno foi de 60 mil. No ano 2, o retorno foi de 25 mil. No ano 3, 25 mil. E no ano 4, o retorno foi de 12 mil. Certo? Então, vamos colocar isso aqui, dinheirinho aqui, tal. Na verdade, é dólar. Só para ficar igualzinho ele colocou lá para gente. Então, eu tenho aqui esse fluxo de caixa, né? Dessa forma. A primeira pergunta é o payback, né? Quanto tempo vai demorar para que esse 100 mil seja retornado aqui para o investidor, entendeu? Então, no primeiro ano, foram então 60 mil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a célula igual, certo? Vou colocar essa mais a anterior. Então, ou seja, falta retornar para o investidor 40 mil. No ano 2, então já foi um ano de operação e o dinheiro não retornou totalmente. Tá entendendo dessa forma, meninos? Então já teve um ano de operação e o dinheiro não foi retornado totalmente. Ainda falta 40 mil para ser retornado ali. Então agora eu vou pegar esse valor, somar com o valor que já tem no primeiro ano. Então, ou seja, já foram 2 anos de operação e ainda falta retornar 15 mil para o investidor. Então, igual esse mais esse valor que ainda falta. Então, ou seja, terminou o terceiro ano, eu paguei o investidor completamente e ainda sobrou 10 mil, né? Então, foi utilizado dos 25 mil aqui, nesse terceiro ano de operação, foi utilizado apenas 15 mil para pagar o investidor. Então, agora a questão é o seguinte, eu tenho que verificar quanto que esses 15 mil que utilizamos aqui nesse ano foi necessário, né? Quantos dias no ano 3 foram necessários para pagar os 15 mil que a gente pagou lá. Uma forma simples seria fazer o quê? Olha, vou pegar igual os 15 mil que foi utilizados, né? E dividir por 365 dias, que é o ano, certo? Então, eu cheguei numa conta muito rápida aqui, fácil, que significa que gastei do ano 3, 41 dias, né? Se eu pegar esse 41 dias e dividir por 30, né? Por 30, que é a quantidade de dias no mês, foi então um mês, né? Foi um mês e 30% do outro mês. Tá vendo aqui o número depois da vírgula? Então não foi um mês e 3 dias, tá? Foi um mês e 30% do outro mês, quase 40% do outro mês, certo? Então, um mês são 30 dias. E quanto que é 30%, 36% do outro mês? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, igual esse vezes 0,36. Então, deu 10 dias, né? 10 dias do outro mês. Como é que eu vou responder essa questão? Então, o payback foi de, então, 2 anos, 1 mês e 10 dias. Pessoal, e aí? Chegar nessa conta foi tranquilo, foi fácil, foi evidente, ou professor, esse negócio é difícil, esse trem é complicado, não dá para a gente fazer tão fácil assim. Fala alguma coisa para mim, pelo amor de Deus, porque a gente tem que saber o que está acontecendo aqui, gente.
Uai, professor, eu não entendi muito bem, não. Tem como você explicar de novo? Assim, Claro, bem por claro, cima. sem dúvida, né? Então, olha só. Vamos de novo, eu vou mostrar de novo o exercício, certo? O sujeito vai colocar aí na empresa, na sua empresa, suponha, né? 100 mil reais, 100 mil dólares, né? Desses 100 mil dólares, ele quer que esse payback seja pago para ele em 3 anos. Isso é o quê, gente? É o critério. Vou fazer essa operação, vou fazer esse investimento se em 3 anos você devolver esse dinheiro para mim. A sua operação for suficiente, né? A sua produtividade, as suas vendas forem suficientes para me devolver esse dinheiro em 3 anos. Certo? Então, agora vamos para os cálculos. E aí ele mostrou para a gente, olha, no primeiro ano eu tenho aí uma projeção de 60 mil de cashback, né? De volta aí de faturamento. No segundo ano eu tenho 25 mil de projeção, no terceiro ano 25 mil e no quarto ano 12 mil, certo? Então, somando tudo isso aqui, nós chegamos a uma conta que dá 122 mil. Ou seja, vai dar para devolver os 100 mil, né? E ainda sobraria 22 mil. Só que temos que tomar o devido cuidado que esses 22 mil vai sobrar lá no ano 4, entendeu? Então, o valor dele atualmente, ele é 22 mil lá. Aqui é um valor outro, né? Um valor outro porque tem que você ver esse tempo que esse dinheiro vai estar parado ao longo do tempo. Beleza, agora nós vamos lá para o Excel, e onde a gente, então, projeta aí os valores que a gente, então, pensa, tem que considerar para fazer essa conta. Então, vamos lá, vou fazer do zero de novo, tá? Justamente para que a gente veja como que faz para ficar legalzinho. Eu vou só copiar isso aqui. Copiar isso aqui e colocar aqui na outra guia. Vamos amplificar um pouquinho mais aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Ô, gente, vamos combinar uma coisa. Se na hora, assim, já viu, opa, peraí, o que ele está fazendo aí? Fala que a gente já vai tentar decifrar aí. Beleza. Então, aqui no ano zero, que é a data presente, é o hoje, o investidor tirou do bolso os 100 mil e entregou para a empresa, né? E lá no final do primeiro ano de operação, a empresa registrou 60 mil de caixa, né? De fluxo de caixa. Professor, deixa eu te Sim. perguntar. Aí, no caso, assim, ó, no primeiro ano, no final do ano, ele a empresa pegou 60 mil, no segundo ano, mais 25 mil, é assim, né? Isso. Só que quando está só o fluxo de caixa desse jeito aqui, isso já significa que já tem aí despesas, já foi deduzidas as receitas, entendeu? Porque só está o fluxo de caixa aí para você. Porque se ele falar para você, ó, recebeu 100 mil e gastou 50 mil com despesas não sei do que e tal, aí você tem que fazer esse cálculo aí. Mas aqui eu só estou falando para você, olha, no final do primeiro ano, recebeu tudo que recebeu, pagou as contas e sobrou no caixa 60 mil. Tá claro? Mirelle? Tá, sim, entendi agora. E aí no segundo ano, 25 mil, mais 25 mil, né? Que no caso, 25 mil, no outro ano, 25 mil e no último ano, 12 mil. O que aconteceu aqui? Se eu somar tudo isso aqui, olha, então deu aqui uma soma de 122 mil. E em 4 anos voltou 122 mil. Eu quero saber quanto tempo gasta para mim ter os 100 mil de volta. No final de um ano de operação, ele pagou os 100 mil para o investidor? Não. Não, ele pagou 60 mil para o investidor. Então, eu vou pegar os 60 mil mais o menos 100 mil. Então, pensa a matemática aqui. O 100 mil já está negativo, né? Então, mais com menos dá menos. Então, no caso, ainda falta devolver para o investidor 40 mil. Né? Beleza. Vamos fazer mais um ano de operação. É o segundo ano de operação. Então, eu vou pegar os 25 mil mais os 40 mil aqui. Beleza. Ele não pagou o investidor ainda. Falta 15 mil para ser devolvido para o investidor. E vamos entrar no terceiro ano de operação. Então, eu vou pegar aqui os 25 mil mais os 15 mil que faltavam. Então, deu 10 mil. Pronto. Se você fosse responder apenas a questão, a pergunta lá era se
o retorno do pagamento era feito em 3 anos. Você vai responder o quê? Sim. É o payback, a meta de 3 anos, a meta do payback de 3 anos foi cumprida. Ponto assim. Mas nós estamos fazendo um pouquinho mais aqui, né? Quantos dias do terceiro ano foram gastos para pagar o investimento inicial? Então, nós vemos aquele cálculo aqui, ó. Foi utilizado aqui, desse ano, foi utilizado apenas 15 mil que restavam. Entendeu? Então, o que eu fiz aqui de cálculo? Eu peguei igual os 15 mil e vou dividir por 365 dias, que é um ano. Então, ao todo, foram gastos 41 dias do terceiro ano. Certo? Aí, vamos dividir esses 41 em meses. Então, eu vou pôr que 41 dias é igual ao 41 dias dividido por 30 dias, que é o mês. Então, deu um mês e 36% de outro mês. Certo? Então, aqui eu vou colocar que deu um mês. Um mês. Aqui foram, então, dias, um mês. E, somando isso aqui tudo, né, para chegar aqui, eu vou pegar os 30 dias aqui, olha, igual 30 dias no mês, vezes esse restantezinho aqui do 1,3, né? Então, vezes 0,36, que é igual a quase 11 dias, certo? Dias. Agora, vou colocar bem detalhadamente. Foram gastos aqui 2 anos, foi até essa marca aqui. Então, o payback foi de 2 anos e 41 dias do outro ano. Mas vamos colocar em meses? Um mês e 11 dias. 11 dias. A pergunta foi, pagou em 3 anos? Pagou bem antes de 3 anos. Pagou em 2 anos, 1 mês e 11 dias. E aí, gente, ficou um pouquinho mais claro? Sim, professor, consegui entender. Ótimo. Então, nós vamos brincar disso muitas vezes ainda nesses próximos dias, tá? Nós vamos fazer vários exercícios desse e depois, na próxima aula, a gente já incorpora o VPL. Então, ó, vem com caneta, papel na mão, bem bonitinho, para a gente fazer muitos cálculozinhos bonitinhos e, quem sabe, usar mais o Excel também. Certinho? Até a próxima aula, se Deus quiser. Até, professor. Boa noite. Boa noite.